Ô, gente, me desculpe, não caiu a transmissão, não. Na verdade, eu, ao invés de tocar num controle, coloquei controle para a transmissão e parei a transmissão. Meu Deus do céu, vou te falar. You are back. Que bom que vocês estão back. Né? Vamos ver agora, eu mudei. É porque, na verdade, na hora de colocar para passar aqui para você, para mim, né? Eu acabei acabei fazendo com que desligasse a transmissão. Bem, galera, muito bom dia a todo mundo que tá chegando. Como eu disse para vocês, queria que vocês chamassem seus seguidores. Estou quase chegando aos 5 milhões de corações aqui no Periscope. Vocês sabem que os meus corações, para mim, são importantes pra caramba. Então, quem gosta das minhas transmissões, peço que vocês mudem aí, chamem aí os seguidores. Alessandra, um beijo grande, Alessandra, para você, meu coração. Feliz aqui, continuando aqui na minha semana de campeã. Pois bem, então vamos lá, galera. Vamos fazer aí, né? Agora, imagina como é que o Brasil não deve estar fervendo, hein? Imagina como é que as coisas não devem estar fervendo aí no Brasil. Bem, mas não quero falar disso, não. Quero falar, o coração não sai, é só aqui em cima do bonequinho que vai sair. Bem, galera, queria dizer pra vocês o seguinte, a nossa live de hoje, muito obrigada, meu amor, muito obrigada, Ivan. Você é um dos primeiros seguidores aqui do Periscope, não esqueça de você não, meu bem. Que bom, querido, que bom. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô entrando aqui no Periscope hoje, porque vocês sabem que eu gosto de sempre falar das dicas recentíssimas aí do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que eu sei que são muito importantes para as nossas provas, para as nossas conquistas, né? Então, vamos lá. Obrigada, queridos, vocês que são top na minha vida. Vamos lá. Olhem só, eu estou falando aqui para vocês do recurso extraordinário 64.13.20, julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ontem, dia 11/5, agora já me perdi. Dia 11/5 ontem, com repercussão geral reconhecida. Tá bom? Oh, meu amor, obrigada. Olha só, com repercussão geral reconhecida. Na verdade, esse RE, tinha sido suspenso o julgamento desse RE em dezembro, depois que foi pedida vista, tá certo? Foi pedido vista porque se queria analisar a matéria. Qual é a matéria? A matéria de que nós estamos tratando é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Uma determinada pessoa, ela foi condenada, e essa pessoa condenada, ela foi, por exemplo, condenada a regime semiaberto. E o que acontece no nosso país é que nós sabemos que não existem estabelecimentos prisionais próprios para cumprir penas em determinados regimes, em especial o semiaberto e o regime aberto. O semiaberto deve ser cumprido nas colônias agrícolas e industriais, e o aberto que deve ser cumprido nas chamadas casas de albergado ou estabelecimentos congêneres. Nós sabemos da falta de vagas para os nossos condenados nesses regimes. Muito bem, então a grande questão foi a seguinte, vamos imaginar, a pessoa foi condenada e o juiz fixou na sentença condenatória um regime aberto, ou um regime semiaberto, mas não há vagas no regime semiaberto para essa pessoa. Aí, o que acontece? Ou então foi condenado no regime aberto e não há vaga no regime aberto. Então, a pergunta é, poderia o Estado, pelo fato de não ter estabelecimentos prisionais próprios para cumprimento de pena nesses regimes, colocar a pessoa para cumprir pena numa penitenciária, por exemplo, que é o estabelecimento prisional em que se deve cumprir pena em regime fechado? Veja, então deve ser tomada uma atitude mais drástica. Se não há estabelecimentos prisionais, problema do Estado, né? Ou vai colocar no regime, como por exemplo a questão do regime domiciliar, como foi o caso aqui. Então, ficamos com essas duas opções. Para uns, o interesse público deve prevalecer. E prevalecendo o interesse público, a pessoa deve ser colocada num estabelecimento que se cumpra a pena em regime fechado. A míngua de estabelecimento para que se cumpra a pena em regime menos grave. Por outro lado, há outros dizem
Por outro lado, outros existem que dizem que não, que problema do Estado, coloca no aberto, coloca no domiciliar, enfim, se não há estabelecimentos próprios, quem não pode pagar por isso é o cidadão condenado, tá certo? Muito bem, é o condenado. Muito bem, na época, deixa eu falar uma coisa para vocês, o relator desse recurso, julgado pelo plenário agora no dia 12, era o ministro Gilmar. O Gilmar foi acompanhado pelo ministro Fachin, que o acompanhou dizendo que não se poderia estabelecer um regime mais gravoso do que aquele estabelecido não se poderia fazer com que a pessoa cumprisse pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença, né? O ministro Marco Aurélio foi vencido porque ele se opunha ao voto do ministro Gilmar. E ontem, o que se estabeleceu foi o pensamento, foi o que se concretizou, o que acabou vencendo, foi a posição no sentido de que a pessoa não pode cumprir pena em regime mais gravoso do que aquele que foi o estabelecido na sentença, né? Então, o que acontece? Eles entenderam que deve cumprir pena em regime menos gravoso, nunca num regime mais gravoso. Se faltar vaga, problema do Estado. A questão é o Estado. Olha, gente, eu sou membro do Ministério Público e eu concordo. Eu concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque eu acho que o Estado é que deve se aparelhar. Nós não podemos, porque o Estado não tem aparelhamento, nós não podemos dizer que a pessoa condenada tem que suportar isso. Entende? Eu acredito que nós temos que nos aparelhar, porque se for assim, o que adianta ter benefício? Se for assim, nós nunca daríamos benefícios quaisquer para as pessoas, a míngua de condições de materializarmos, por conta das nossas dificuldades em materializarmos, tá ok? Mas isso aí subiu, isso foi para o Supremo Tribunal Federal por força de um recurso interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul queria que isso fosse modificado, que não se pensasse assim, tá bom? Mas o Supremo então disse isso. Uma pessoa que foi condenada a uma pena num determinado regime não pode cumprir pena em regime mais grave do que aquela que foi condenada. A míngua de estabelecimentos prisionais. O Estado que se aparelhe, o Estado que crie esses estabelecimentos para que as pessoas possam cumprir pena. Tá certo, meus amores? Então, essa era a minha dica de hoje, tá bom? Uma dica quentinha, saiu veiculado na data de hoje com relação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Eu não vi aí, porque subiu uma resposta, a professora responda não sei o que, eu não vi, tá ok? E outra coisa, deixe-me falar uma coisa para vocês. Não esqueçam o seguinte, não esqueçam a questão do monitoramento, tá certo? O monitoramento, ele só pode ser usado nos casos que a LEP estabelece como sendo casos possíveis. Eu já fiz Periscope antes com relação a isso, tá bom, queridos? Nessa hipótese, com relação à pergunta do monitoramento, nós temos que usar a LEP. Se a pessoa estiver numa situação em que a LEP permita o monitoramento eletrônico, nada obsta que a pessoa seja submetida ao monitoramento eletrônico. Então, se está estabelecido como possível, ela poderá ser colocada no monitoramento eletrônico. Tá ok? Bem, queridos, então era essa a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham anotado. Isso, então, foi o recurso extraordinário 64.13.20, e isso é importantíssimo para as nossas próximas provas, tá bom? É isso aí, gente. Lembrar o importante desse recurso extraordinário, mais importante ainda, olha só, o reconhecimento da repercussão geral. Isso é importantíssimo, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que nosso Senhor guarde, ilumine e proteja vocês, tá bom, queridos? Bons estudos e até a próxima.